Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aida Svab, sou secretária do SC2 da BNT CE 268. Eu estou aqui com o João Carlos Taqueda, coordenador do SC2 da BNT CE 268, e com a Yara Negreiros, secretária da BNT CE 268. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer comentários em uma votação. Eu acho importante a gente pensar, né, tem um vídeo que fala para a gente como que a gente acha os documentos, qual é o processo, né, as etapas de evolução de um documento para ele virar uma norma ISO, e para cada uma dessas etapas a gente tem disponível no sistema, ele fica disponível um texto para que a gente possa colaborar, para que a gente possa fazer comentários e depois fazer o nosso voto a respeito daquele texto que foi disponibilizado. Então, esse processo é um processo formal de como fazer contribuições. Então, todo mundo, cada uma das pessoas, né, dos membros do TC, pode fazer e deve, a gente gostaria muito que fizesse, as suas respectivas contribuições técnicas para cada um dos textos que acontece em cada uma das etapas da evolução do texto até ele virar uma norma ISO. Pode seguir. E aí, como que a gente faz esse comentário? A gente usa um template. Aqui está o template que a gente está usando atualmente. Às vezes esse template ele é atualizado, então é sempre importante ver qual que é a última versão do template para ser usada. Esse template tem alguns campos, então tem a data, né, o documento, é importante sempre citar ali, falando da norma número tal, e a versão dela, então a norma CD 37 alguma coisa, a norma DIS 37 alguma coisa. Então, sempre colocar, né, não só o número da norma, mas também qual é a versão da norma a qual os comentários se referem. A primeira coluna fala o nome da pessoa, o membro. Então, aqui no Brasil, às vezes a gente coloca as nossas iniciais, mas quando a gente consolida os votos Brasil, né, quando a gente faz um documento único, todos os comentários viram BR, né, a sigla Brasil. Aí as três colunas seguintes, a segunda, a terceira e a quarta, que é linha, item, subitem, parágrafo, figura, tabela, são colunas de identificação, de referência. Então, quando a gente faz um comentário, eu estou fazendo esse comentário referente a qual a figura, mas a qual figura, a qual tabela, a qual parágrafo de qual item do texto. E muitas vezes o texto ele vem numerado, as linhas vêm numeradas. Então, a linha tal, do item tal, do parágrafo tal, porque isso ajuda quem está fazendo a reunião desses comentários, seja a coordenação aqui no Brasil, seja em nível internacional, saber a que trecho exatamente você está se referindo. Aí vem a coluna ao tipo de comentário. Existem 3 tipos de comentário. Existe um comentário mais genérico, então, por exemplo, melhorar o inglês, por exemplo, um comentário super genérico em relação à norma como um todo. Existem comentários de cunho editorial, então vamos supor que alguém fez uma referência numa norma a uma outra norma, que o título está certo, mas o número da norma ficou errado. Então, ele é um editorial, uma coisinha pequenininha, ou algum de digitação. Então, comentários editoriais, então dá para a gente fazer esse tipo de comentário. Existem comentários de conteúdo. Então, olha, aqui tem uma questão técnica sobre a qual se quer ser discutida, se quer ser alterado, enfim. Esse é um comentário do tipo técnico. Então, são esses 3 tipos de comentário que são possíveis de ser feitos. Aí vem a coluna de comentários, então você faz o seu comentário. Aqui, neste ponto, gostaria de falar isso, aqui é incompleto, aqui seria interessante fazer o quê, aqui tem um conceito que está impreciso. Aí você faz o seu comentário. Para cada comentário, fortemente recomendado que façamos uma proposta. Então, é a forma da gente fazer a crítica construtiva, né? Então, eu vou criticar um trecho do texto, mas eu vou fazer, né, uma proposta a partir disso, porque só criticar também não ajuda essa norma, não ajuda o texto a melhorar e não ajuda a amadurecer. A gente quer que esse texto melhore. Então, a gente faz uma proposta de alteração na coluna proposta. E a última coluna, que são observações secretariado, a gente, no momento que a gente faz a nossa sugestão, a gente manda para as discussões a respeito daquele texto. Num primeiro momento, a gente deixa ele em branco e daqui a pouco a gente comenta o que acontece com essa coluna. Pode seguir. Então, pontos importantes, né? Os tipos de comentário já falei. Conforme a norma vai evoluindo, lembra? Começa ali NP, aí CD, enfim, vai evoluindo. Quando ela chega no nível de FDIS, né, que é Final Draft International Standard,
a gente não pode mais fazer comentários do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista técnicos, porque se entende que ela já passou por muitas etapas anteriores, já passou pela oportunidade de receber alterações de conteúdo e técnicas, então quando chega lá no finzinho, faz pouco sentido você mudar o conteúdo de uma maneira mais robusta. Então a gente geralmente só faz comentários de cunho editorial. Aí já falei, a gente identificar claramente onde vai se aplicar. É importante sempre que a gente for fazer uma sugestão de alteração, que se dê uma justificativa tecnicamente sólida, que a proposta nossa seja clara, seja objetiva. Se a gente não faz aquela proposta, né, então se você coloca só um comentário sem uma proposta, é muito comum a gente receber uma devolutiva do tipo noted. Ah, tá bom, obrigada pelo seu comentário, mas o que a gente faz com ele? Nem sempre quem está recebendo faz alguma coisa com esse comentário. Então, é sempre recomendado que a gente, se você tem um comentário a fazer, faça uma proposta associada a esse comentário, para que ele seja, de fato, incorporado na versão seguinte do texto. Boas práticas. A gente, né, exceto a primeira versão da norma, que não tem uma versão anterior, então a gente vai ler ela do zero, a gente, de alguma maneira, sempre está acompanhando a evolução de um texto que vem na sequência, no histórico. Então, é importante a gente ver o que a gente comentou, o que o Brasil comentou, eventualmente o que outros países também comentaram antes. Então, assim, olha, a gente fez esse comentário foi atendido, né? A gente tinha uma crítica, precisa inserir uma seção tal, a gente gostaria que tal termo melhorasse a sua definição. Então, vale a pena, principalmente porque a gente considera que a gente já leu aquilo, então, e que ela avançou a partir daquele lugar. Então, vamos lá checar se aquilo já foi atendido. Mesmo quando as observações do secretariado fala agreed, né, atendido, ainda assim vale a gente olhar se o texto de fato está contento. Por quê? Porque no nível internacional, quando vem os comentários do Brasil, os comentários de outros países, todos eles entram numa grande lista, e às vezes o atendimento também é para atender vários comentários ao mesmo tempo, e pode ser que nessa de, vou atender o comentário do Brasil e de mais 2 ou 3 países, o resultado não necessariamente vai ser ipsis literis do que a gente propôs. Então, vale sempre checar se ficou a contento, enfim, dar uma olhada nos textos anteriores, comparar os textos. Não esquecer que a gente está no âmbito, né, de cooperação, então a gente quer que essa norma melhore e que a gente precisa ser gentil, ao mesmo tempo precisamos ser assertivos. Então, ser gentil não significa ser prolixo, né, significa ser gentil, ser educado, mas ser muito preciso do ponto de vista técnico e sempre primar por um inglês correto, que ajuda muito nas comunicações, não trazer um ruído de comunicação. Aí, o que acontece? Eu falei que aquele texto, aquela tabela, a gente preenche, manda. Os comentários dos países, tem vários países, cada país manda a sua lista. Essa lista é empilhada, né? Então, vários países vão colocar todos os comentários um embaixo do outro, são numerados, e aí esses comentários são analisados um a um numa reunião, né? Numa reunião em nível internacional. As justificativas aí, o que acontece? São dadas devolutivas para cada um dos comentários de cada um dos países nessa última coluna, que são observações do secretariado. Então, em geral, tem 3 tipos, né, de devolutivas. A gente concorda, e provavelmente esse comentário ele foi incorporado no texto, a gente discorda, e às vezes vem, nem sempre, algum tipo de justificativa pelo qual discorda-se, ou tem um noted, do tipo, ok, li, mas não, é um neutro, né? Você fica mesmo sem saber se foi incorporado ou não. Já aconteceu casos de ter um comentário e estar noted de ele ter sido incorporado ou não. Geralmente, comentários que não têm propostas têm como resposta noted. Então, tem essa questão. Yara, você quer comentar? E João, vocês querem acrescentar mais alguma coisa nesse contexto, principalmente nessa discussão de como os comentários são tratados, incorporados e encaminhados? Eu só queria comentar que essas reuniões são reuniões internacionais de trabalho, só podem participar aqueles associados da ABNT e especialistas nomeados pela CE 268 para representarem o Brasil nessas reuniões.
E do slide anterior, falando de gentileza, assertividade, lembrar do código de conduta. Então, mesmo não participando de reunião, o nosso resultado de comentários também tem que seguir aqueles 7 princípios, buscando sempre o consenso e buscando sempre, como bem disse a ideia, a melhoria dos textos e das normas internacionais. Você está no mudo, João. Perdão, pessoal. Eu também acrescentaria, Yara e Aide, ainda sobre o slide anterior, que um dos subsídios importantes que podem ser utilizados por vocês para conhecer um pouco mais sobre a norma e até ter mais segurança nos comentários em um dos tutoriais a gente fala, no tutorial de boas-vindas, né, que a gente tem as reuniões de trabalho. Nessas reuniões de trabalho, muitas vezes a gente apresenta para discussão alguns representantes do grupo que estão mais diretamente ligados, né, aos comentários dessas normas, especialistas, né, que a gente nomina ali para cuidarem, né, fazerem essa curadoria, esse trabalho aí de comentários das normas. Eles fazem apresentações nas reuniões de trabalho. Sempre que uma votação está em aberto, a gente costuma fazer reuniões preliminares, onde a gente faz nivelamento de informações, inclusive trazendo, muitas vezes, alguns desses dados históricos das normas, em todas as versões, até aquele momento, quantos comentários foram aceitos, qual foi o teor da aceitação dos comentários. Então, são oportunidades importantes de nivelamento para que vocês tenham também informações complementares para subsidiar tanto seus votos como também os seus comentários quando há uma nova versão. E eu só acrescentaria mais uma coisa que a gente esqueceu. Os comentários podem ser individuais e colocados no seu voto individual. Já tem um tutorial que ensina como fazer isso. Mas, geralmente, a gente também faz reuniões de trabalho para consolidar esses comentários quando vários participantes se interessam pelo mesmo texto e fazem comentários. Então, a gente também consolida comentários brasileiros por meio de uma reunião de trabalho com quem comentou. É isso, exatamente. Obrigada, João. Obrigada, Yara. E agradecer também Ramon e Roberto, que vêm colaborando nessa série de vídeos, nesses vários tutoriais da BNT-CE 268 e também a CE 130. Assistam os demais vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.